O Ministério da Fazenda faz reuniões desde a última quinta-feira para tentar definir se haverá a volta da tributação nos combustíveis. Nesta segunda, uma reunião pode definir esse entrave. Rodrigo Viga chegando com as informações para a gente ao vivo. Viga, boa noite. O assunto já está definido? Os impostos federais vão voltar a ser cobrados nos combustíveis? Há essa definição já? Tudo bem, Lívia? Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. A gente pode analisar por vários ângulos e várias perspectivas. Eu diria que está parcialmente definido. Agora, a definição que já foi tomada, que já está sacramentada, é aquela que vai ter a reoneração dos impostos que incidem sobre os combustíveis, especialmente sobre gasolina e etanol. Essa é uma discussão que vem ainda da época do governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que desonerou os combustíveis. E aí, Lívia, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, os preços caíram, baixaram, desabaram, ajudando inclusive o comportamento da inflação, que estava sendo pressionada à época em um período de preços internacionais mais elevados. Porém, aquela decisão lá de trás vencia em 31 de dezembro do ano passado. No começo deste ano, o atual governo acabou criando uma medida provisória, reeditando uma medida provisória, postergando essa desoneração, no caso de diesel e gás de cozinha, até o final deste ano. Porém, por que há todo esse fuzuê, todo esse frição? Porque vence nesta terça-feira aquele trecho da medida provisória que trata diretamente de gasolina e também de etanol. O que a gente pôde apurar, Lívia, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, é que a reoneração é líquida e certa. O que o governo está fazendo agora? Está fazendo o cálculo, está fazendo a chamada dosimetria para saber como que vai ser essa volta. Sabe-se já que vai ser uma volta desse imposto de forma lenta, parcimoniosa e gradual, de forma a não pressionar ainda mais a inflação já pressionada, já impactada e, consequentemente, a política de juros que vem sendo alvo desde o início desse governo, de muitas críticas por parte, inclusive, do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos em frente aqui à sede da Petrobras, na região central do Rio de Janeiro, e eu acabo de receber a informação que a reunião que começou na tarde desta segunda-feira, envolvendo o presidente Jean Paul Prat e diretores da estatal, o número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa reunião acabou de terminar. Está aguardando aqui qual vai ser o saldo dessa reunião, porque estão todos analisando, calculando, vendo, precificando como que cada lado, governo, Petrobras, arrecadação de impostos, como cada lado pode contribuir com essa que é uma preocupação, né? A reoneração dos combustíveis e como isso vai impactar no orçamento, na mesa dos brasileiros, na inflação e, consequentemente, nos juros. Nós conversamos com vários analistas e especialistas sobre essa que é a discussão do momento. Outrora era a taxa básica de juros e agora a reoneração dos combustíveis. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Pedro Rodrigues, fala sobre este debate e como que deve ser essa reoneração que já estava, como se diz no mercado, na conta já estava precificada. Vamos ouvi-lo. Então o mercado, de certa forma, esperava, né, que essa desoneração acabasse, né? Apesar do embate entre a ala política e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ala política queria continuar com a desoneração, né, dado que isso provavelmente vai aumentar o preço dos combustíveis, para a popularidade do presidente não é bom, né, principalmente para a inflação. Mas, por outro lado, o Ministério da Fazenda também precisa de recursos, né? O Brasil está com uma situação fiscal delicada, então são lá os 20 e poucos bilhões, né? 23, 28 bilhões que vão fazer diferença. O que se fala é numa volta de arrecadação, né, numa reoneração que proporcionaria um aumento de arrecadação ao longo de 2023, de 28 a quase 29 bilhões de reais. Todo mundo de olho também na participação, na contribuição da Petrobras para essa volta de preço, porque comenta-se sobre a possibilidade de a Petrobras dar a sua colaboração, a sua cota à parte, para que esses preços não cheguem de forma direta, integralmente, para os consumidores brasileiros. É importante lembrar
que na próxima quarta-feira saem os resultados da Petrobras referente ao quarto trimestre. E vai ser, mais uma vez, um resultado parrudo, musculoso e robusto. A perspectiva de mercado é que a Petrobras tem um lucro líquido de mais de 50 bilhões de reais e dividendos a serem pagos, referente ao quarto trimestre do ano passado, variando de 20 a 35 bilhões de reais. E esses dividendos, segundo fontes da Jovem Pan, poderiam ser utilizados de alguma forma nessa conta, nessa matemática, para evitar uma pressão dos combustíveis sobre a mesa e o orçamento dos brasileiros. Agora, há também quem queira mudar radicalmente a política de paridade de preço da Petrobras, aquela que foi iniciada no governo Temer e que teve continuidade na gestão passada. É o caso do economista Aurélio Valpor. Ele diz, inclusive, que o PPI é nocivo ao país, ao desenvolvimento da economia e que a Petrobras deveria, de uma vez por todas, abolir essa política que iguala preços nacionais a preços internacionais. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. A desoneração dos tributos federais sobre combustíveis foi uma vitória da economia brasileira. Retornar com esses tributos será um tiro no pé, dado pela própria equipe econômica, e terá dois efeitos adversos imediatos: a redução na atividade econômica potencial e aumento nos índices que medem a inflação, que no Brasil vem sendo de custos, não de demanda. A busca pelo equilíbrio fiscal não pode ser irracional. Esse, então, o Aurélio Valporto. Agora há pouco a gente falava sobre como a Petrobras poderia dar a sua quota parte, a sua colaboração. E uma das possibilidades aventadas é justamente utilizar os gigantescos dividendos da empresa para, de alguma forma, criar um colchão, um amortecimento para os preços aos consumidores. Essa, segundo o economista do IBMEC, Gilberto Braga, seria uma alternativa, um caminho diante disso que se apresenta no momento. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Tentar mexer na política de distribuição de lucros e dividendos para os acionistas da Petrobras. Diminuindo menos lucro, teoricamente ela teria mais caixa e com esse dinheiro que ela economizaria, ela poderia criar uma espécie de uma fonte, uma reserva para criar uma regra de transição. Durante esse período de transição de reoneração tributária, ou seja, voltar a cobrar os tributos, a Petrobras poderia praticar aumentos em velocidades menores e assim fazer com que esse processo de recuperação de preços para que os impostos e tributos todos voltassem a ser cobrados do consumidor final se desse de uma maneira mais suave e talvez até não tão perceptível. Portanto, Lívia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, nesse prédio aqui da região central do Rio de Janeiro, a sede principal da Petrobras, o edifício Senado. Terminou agora há pouco uma reunião que começou ainda na parte da tarde, envolvendo o secretário executivo número 2 do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, que tem até um projeto já aprovado no Senado, que fala na criação de um fundo de estabilização de preços, e parte da diretoria executiva da Petrobras. Em breve, alguém, ou aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, deve se pronunciar sobre essa questão envolvendo a reoneração dos preços dos combustíveis. O que é líquido e certo é que haverá reoneração, afinal de contas, a MP está vencendo nas próximas horas, nesta terça-feira, que essa reoneração será maior para a gasolina do que para o etanol, do que para o álcool, e que alguns critérios, uma espécie de tripé, foi definido pelo Ministério da Fazenda, pelo governo, para essa reoneração dos combustíveis, levando em consideração a questão ambiental, a questão econômica e também a questão fiscal. Ficamos no aguardo, na expectativa de algum pronunciamento aqui no Rio de Janeiro ou em Brasília, na capital federal, porque, como se diz popularmente, o preço urge, a MP vence nesta terça-feira e uma decisão tem que ser tomada. E a depender dessa decisão, teremos que saber como é que fica aí a posição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que desde o começo foi um defensor da volta desse imposto de forma integral, mas foi convencido pela ala política do governo que isso não acontecesse e agora, de certa forma, ou consegue uma meia vitória, segundo alguns especialistas, ou tem que encarar uma meia derrota com essa reoneração escalonada, parcial e homeopática, viu, Lívia? Uma decisão que pode sair a qualquer momento, né, Viga? Fica de olho aí pra gente, qualquer novidade é só nos acionar. Um bom trabalho aí pra você.